O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de escutar um trecho do Sermão da Montanha, que se encontra no Evangelho segundo São Mateus. Mateus é o evangelista do reino de Cristo, né? Aquele evangelista que prova que Cristo é o filho de Davi, que Cristo é o rei que deveria vir e cujo reino deveria permanecer até o fim. Jesus, então, sobe a esse monte para fazer esse que nós conhecemos como Sermão da Montanha. E ali ele repete o gesto de Moisés subindo ao Sinai e descendo com as tábuas da lei. Só que ali, ao invés de Moisés, nós temos Cristo. E ao invés das tábuas da lei, nós temos a palavra de Cristo. Jesus, ele não comenta a lei antiga como alguém que, como no tempo dos judeus, os rabinos faziam, simplesmente faziam um comentário da lei que já existia. Jesus não faz um comentário à lei. Jesus aperfeiçoa a lei de Moisés. Jesus não cita outros sábios, nem outros rabinos, nem outros mestres da lei. Ele usa uma palavra de autoridade, ele diz: eu vos digo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então Jesus aparece nesse monte do Sermão da Montanha com plena autoridade e dizendo, ensinando em nome próprio, não em nome de uma outra autoridade diferente dele. Esse fato chamou a atenção de um rabino estudioso da lei do nosso tempo, Rabino Neusner, que é citado também pelo Papa Bento XVI no seu livro sobre Jesus de Nazaré. Esse rabino escreveu um livro chamado Um Rabino Conversa com Jesus. E ele, em primeiro lugar, reconhece que a interpretação que Jesus faz da lei é a melhor de todas. É a que interpreta da melhor maneira os princípios da lei de Deus, da lei do Antigo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, esse rabino, esse nosso irmão mais velho, né, como são os judeus, ele se escandaliza.
Ele se escandaliza porque Jesus se atreve a corrigir Moisés. E para ele, acima de Moisés, só Deus. E Jesus não só corrige e aperfeiçoa a lei de Moisés, mas Jesus se coloca ali como a própria lei. Jesus exige para si mesmo uma adesão e um amor que um judeu piedoso só pode ter pela Torá, pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Então, esse rabino conclui que Jesus, ali naquele monte, está afirmando que ele é Deus, que ele e Deus são um só. E isso escandaliza esse nosso irmão mais velho, e ele se detém, ao mesmo tempo que ele admira a sabedoria de Jesus, ele se detém diante desse mistério. Como é possível que um homem afirme de si mesmo que ele é Deus? E é interessante que nós, às vezes, procuramos uma palavra clara sobre a divindade de Jesus, e nós, cristãos, alguns não encontramos, enquanto que um irmão mais velho nosso, dos filhos de Israel, abre o Evangelho e vê com tanta claridade essa verdade da divindade de Jesus Cristo. O que isso pode falar para nós hoje? Vejam, Jesus é essa lei e essa justiça de Deus encarnada, feita carne. É o Verbo feito carne. Palavra de Deus feita carne. Jesus, assim como ele assume a nossa humanidade, assume a nossa carne, ele se torna a aliança eterna de Deus conosco. No Antigo Testamento existe essa promessa que a lei não seria mais escrita em tábuas de pedra, mas seria escrita no nosso coração, na nossa carne. E Jesus é justamente essa aliança de Deus feita carne. Na última ceia, Jesus diz: "Este é o cálice da aliança no meu sangue." O corpo e o sangue de Cristo tomam o lugar daquelas tábuas de pedra e se tornam a aliança de Deus conosco. Então, diante dessa aliança encarnada que é Jesus, diante dessa lei encarnada que é Jesus, diante dessa justiça de Deus encarnada que é Jesus, qual é a nossa resposta adequada? É justamente encarnar a nossa aliança com Deus, a nossa resposta a Deus. O nosso amor a Deus também deve ser um amor encarnado. Por isso que Jesus nos diz: primeiro te reconcilia com teu irmão, depois vai fazer a oferta ao altar de Deus. Por que Jesus diz isso? Porque o nosso amor a Deus também tem que tomar uma carne, e essa carne é a carne dos nossos irmãos. Por isso não basta, antes bastava para lei fria, escrita nas pedras, simplesmente o preceito de não matar, mas se a lei nova ela é feita de carne, ela se inscreve no nosso coração, e então não basta não matar, é preciso também não odiar o irmão. É preciso ir a fundo e cumprir a lei no nosso coração. Como mais tarde Jesus vai dizer que aquele homem que olha para a mulher com um mau desejo já cometeu adultério no coração. Então aqui nós podíamos dizer a mesma coisa. Aquele que odeia o seu irmão já matou o seu irmão no seu coração. São João vai dizer isso, aquele que odeia o seu irmão é homicida. Não basta, então, uma simples observância de uma lei, é preciso transformar o próprio coração e transformar em carne, encarnar a aliança com Deus, a obediência a Deus. Vamos pedir, então, a Nosso Senhor, nessa Eucaristia, que a
palavra dele feita carne, ao entrar em nós, ao se fazer uma só conosco, com a nossa carne, nos ensine a viver a lei de Deus também encarnada, viver o amor a Deus encarnado no amor aos nossos irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.